Este é um grande sinal do fim à apostasia. A palavra apostasia tem suas raízes no grego, onde é derivada de apóstasis, de que significa afastamento ou desvio. Na Bíblia, a apostasia refere-se a um abandono deliberado ou uma renúncia à fé cristã. É mais do que uma simples dúvida ou questionamento, é uma recusa ativa em seguir os ensinamentos e princípios do cristianismo. Ao longo da história, a apostasia tem sido uma realidade presente na jornada da fé. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, indivíduos e grupos têm se afastado da verdade revelada nas Escrituras, buscando outras crenças ou ideologias que contradizem os fundamentos do cristianismo. Dentro do contexto das últimas profecias bíblicas, a apostasia assume um papel ainda mais significativo. Nos escritos do apóstolo Paulo, em particular, encontramos advertências sobre uma grande apostasia que precederá a manifestação do anticristo e o retorno de Cristo. Isso sugere que nos últimos dias, antes da consumação dos tempos, haverá um aumento significativo no número de pessoas que abandonarão a fé. As profecias bíblicas sobre a apostasia nos últimos dias fornecem uma visão importante do contexto espiritual e moral que caracterizará o período que antecede a segunda vinda de Cristo. Essas profecias, encontradas principalmente nos escritos do Novo Testamento, alertam os crentes sobre a natureza da apostasia e suas implicações para a fé e a Igreja. Jesus Cristo foi um dos primeiros a advertir sobre a apostasia nos últimos dias. Em Mateus 24, em resposta à pergunta de seus discípulos sobre os sinais de sua segunda vinda e o fim dos tempos, ele alertou sobre falsos profetas e enganos religiosos que surgiriam. Mateus 24, 4, 5 e 11. Jesus destacou que muitos seriam enganados e desviados da verdade, indicando assim a prevalência da apostasia como um sinal dos últimos dias. O apóstolo Paulo também abordou a questão da apostasia em suas epístolas, especialmente em suas cartas aos Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala sobre a vinda do homem da iniquidade, ou o anticristo, que será precedida por uma grande apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. Ele descreve uma época em que as pessoas se afastarão da fé e seguirão ensinamentos enganosos, colocando-se em oposição a Deus. Além disso, Paulo alerta seu discípulo Timóteo sobre a apostasia em suas cartas a ele. Em 1 Timóteo 4:1, ele escreve que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo prevê uma época em que a apostasia será impulsionada por influências espirituais malignas, levando muitos a se desviarem da verdadeira fé em Cristo. O apóstolo João também faz referência à apostasia em suas epístolas. Em 1 João 2:18-19, ele adverte sobre a vinda do anticristo e destaca que muitos anticristos já haviam surgido, indicando que o tempo do fim estava próximo. João descreve aqueles que saíram do meio dos cristãos como evidência da apostasia, mostrando que a apostasia não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade presente na comunidade cristã. No conjunto dessas profecias, fica claro que a apostasia será um sinal distintivo dos últimos dias. Ela será caracterizada pelo abandono da fé cristã e pelo surgimento de ensinamentos enganosos que levam as pessoas para longe da verdade de Cristo. Essas profecias destacam a importância da vigilância espiritual e da firmeza na fé, especialmente em face das pressões e tentações do mundo ao nosso redor. Apesar das advertências sobre a apostasia, as Escrituras também incentivam os crentes a permanecerem firmes na fé e na verdade de Cristo. Em meio aos desafios e turbulências dos últimos dias, os cristãos são chamados a se apegarem à palavra de Deus e ao poder do Espírito Santo para resistir aos enganos e permanecerem fiéis até o fim. A esperança cristã reside na promessa da volta de Cristo e na vitória final sobre o mal. E é essa esperança que nos capacita a enfrentar os desafios da apostasia com coragem e determinação. O abandono da fé cristã é um fenômeno complexo que pode ser influenciado por uma variedade de fatores. Para compreender plenamente as causas da apostasia, é essencial examinar tanto os aspectos internos quanto os externos que contribuem para esse desvio da fé. Uma das principais causas da apostasia é a influência da cultura e da sociedade ao redor dos crentes.
Em um mundo cada vez mais secularizado e pluralista, os valores e crenças cristãs muitas vezes entram em conflito com as normas culturais dominantes. Pressões sociais para conformidade, ridicularização da fé e uma crescente indiferença em relação às questões espirituais podem levar os crentes a questionarem sua fé e, eventualmente, a abandoná-la. Outra causa comum da apostasia são as crises de fé e as dúvidas intelectuais que os crentes enfrentam ao longo de suas jornadas espirituais. Questões teológicas complexas, problemas éticos e filosóficos e conflitos entre a fé e a razão podem abalar a confiança dos crentes e levá-los a questionar os fundamentos de sua fé. Se essas dúvidas não forem adequadamente abordadas e resolvidas, elas podem levar ao afastamento da fé cristã. Para alguns, o sofrimento e a dor pessoal podem desempenhar um papel significativo na apostasia. Traumas emocionais, perdas trágicas, doenças graves e outras formas de adversidade podem abalar a fé das pessoas e levá-las a questionar a bondade e o poder de Deus. Se não conseguirem reconciliar seu sofrimento com suas crenças religiosas, alguns podem acabar abandonando completamente sua fé em busca de respostas ou consolo em outros lugares. A tentação e o amor ao pecado também são fatores que contribuem para a apostasia. O desejo por prazeres mundanos, a busca por gratificação imediata e a falta de disciplina espiritual podem levar os crentes a cederem à tentação e se desviarem do caminho da verdadeira fé. À medida que sucumbem repetidamente ao pecado, alguns podem gradualmente se afastar da comunhão com Deus e da prática da fé. As decepções com a igreja e seus líderes religiosos também podem ser uma causa de apostasia. Escândalos de abuso, hipocrisia, legalismo excessivo e divisões internas na igreja podem abalar a confiança dos crentes na instituição religiosa e nas autoridades espirituais. Quando as expectativas não são atendidas e as feridas não são curadas, alguns podem se sentir desiludidos e optar por deixar a fé para trás. A falta de discipulado e educação religiosa adequada pode contribuir para a apostasia entre os crentes. Se os cristãos não forem ensinados de forma sólida sobre os fundamentos da fé, se não receberem acompanhamento espiritual adequado e se não tiverem acesso a recursos que os ajudem a crescer em sua jornada de fé, podem estar mais suscetíveis a serem influenciados por ensinamentos falsos ou a se desviarem do caminho da verdade. Uma das consequências mais graves da apostasia é o afastamento espiritual de Deus. A Bíblia nos ensina que a comunhão com Deus é essencial para a vida espiritual e a salvação. João 17:3. Aqueles que abandonam a fé e se desviam dos caminhos do Senhor se colocam em uma posição de separação espiritual, afastando-se da fonte da verdade, do amor e da vida eterna. Esse afastamento resulta em um vazio espiritual e uma sensação de desconexão com o divino. A apostasia também pode levar à perda da esperança e do propósito de vida. A fé cristã oferece uma visão de mundo que dá significado e direção à existência humana, fornecendo uma base sólida para enfrentar os desafios da vida com esperança e confiança em Deus. No entanto, aqueles que abandonam essa fé muitas vezes se veem perdidos em um mundo sem significado, buscando em vão um propósito que só pode ser encontrado em uma relação íntima com o Criador. Aqueles que se afastam da fé estão mais suscetíveis a serem enganados por falsas doutrinas e ensinamentos heréticos. A Bíblia nos adverte sobre a presença de falsos profetas e mestres que surgirão para enganar até mesmo os escolhidos. Mateus 24:24. Sem a proteção e a orientação da verdade revelada nas Escrituras, os apóstatas correm o risco de serem desviados por ensinamentos distorcidos que os afastam ainda mais de Deus e de sua vontade para suas vidas. A apostasia não apenas afeta individualmente aqueles que se desviam da fé, mas também tem um impacto negativo na comunidade de crentes como um todo. A Bíblia compara a igreja a um corpo, onde cada membro desempenha um papel vital na edificação mútua e no testemunho do Evangelho. 1 Coríntios 12:27. Quando membros da comunidade se afastam da fé, isso enfraquece o corpo como um todo, causando divisão, desconfiança e desânimo entre os crentes.
A Bíblia é clara sobre as consequências do afastamento de Deus e da rejeição da salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. O livro de Hebreus adverte sobre o perigo de endurecer o coração contra Deus e perder a oportunidade de entrar em seu descanso. Hebreus 3, 12, 19. A apostasia pode levar à condenação eterna, separando os apóstatas de Deus para sempre. Apesar das sérias consequências da apostasia, a Bíblia também oferece esperança e um caminho para a restauração. Deus é rico em misericórdia e graça, e Ele chama os que se desviaram da fé ao arrependimento e à restauração. 2 Pedro 3, 9. Através do sacrifício de Cristo na cruz, há perdão e restauração disponíveis para todos aqueles que se voltam para Ele com sinceridade e humildade. A apostasia em uma comunidade de fé é a divisão e a dificuldade na comunhão entre os membros. Quando alguns membros se desviam da fé, isso pode criar divisões e conflitos dentro da igreja, minando a unidade e a harmonia que são fundamentais para o testemunho cristão eficaz. A falta de comunhão e o ressentimento entre os crentes enfraquecem a igreja e a tornam menos capaz de cumprir sua missão no mundo. Também pode levar a uma queda na moralidade e comprometer o testemunho da igreja perante o mundo. Quando os membros da comunidade de fé abandonam os princípios éticos e morais do cristianismo, isso mina a credibilidade da igreja e enfraquece seu impacto positivo na sociedade. Um testemunho comprometido pode afastar potenciais convertidos e prejudicar a reputação da igreja como um farol de luz e esperança em um mundo escuro. A apostasia também apresenta desafios significativos para os líderes e pastores da igreja. Eles são confrontados com a difícil tarefa de cuidar das necessidades espirituais e emocionais dos membros que permanecem fiéis, enquanto também lidam com a preocupação e o desapontamento causados pela perda de membros da congregação. Além disso, a necessidade de lidar com os efeitos emocionais da apostasia pode sobrecarregar os líderes e tornar sua tarefa de liderança ainda mais desafiadora. Ela pode prejudicar a efetividade do ministério da igreja e limitar sua capacidade de alcançar e transformar vidas para Cristo. Quando a comunidade de fé é enfraquecida pela apostasia, ela pode se tornar menos capaz de cumprir sua missão de pregar o Evangelho, fazer discípulos e servir aos necessitados. Isso pode resultar em um declínio no crescimento da igreja e na diminuição do impacto positivo que ela tem na comunidade em que está inserida. Diante disso, surge a necessidade premente de restauração e renovação espiritual dentro da comunidade de fé. Isso envolve um compromisso coletivo de buscar a Deus em arrependimento e humildade, bem como esforços intencionais para fortalecer os laços de comunhão e unidade entre os membros da igreja. A restauração espiritual também requer uma reafirmação dos valores e princípios do Evangelho, bem como uma renovação do compromisso com a missão de Deus no mundo. A Bíblia oferece um chamado claro à perseverança na fé e à permanência na verdade de Cristo. Esse chamado é essencial para os crentes enfrentarem os desafios espirituais e morais que surgem nos últimos dias e resistirem aos enganos e tentações que ameaçam desviar suas almas. O fundamento da perseverança na fé está enraizado na palavra de Deus. Os crentes são incentivados a se apegarem firmemente às Escrituras e a confiarem na verdade revelada nelas como sua âncora em meio às tempestades da apostasia. A leitura regular da Bíblia, a meditação em seus ensinamentos e a aplicação prática de seus princípios são essenciais para fortalecer a fé e resistir aos ataques do inimigo. Além de se apegarem à palavra de Deus, os crentes são chamados a buscar a santidade e a obediência aos mandamentos de Cristo. A santificação é um processo contínuo, pelo qual os crentes são transformados à imagem de Cristo, separando-se do pecado e buscando uma vida de retidão e piedade. Ao viverem em obediência a Deus, os crentes se fortalecem espiritualmente e resistem às influências corruptoras da apostasia. Em momentos de fraqueza e dúvida, a comunidade de fé pode oferecer suporte, orientação e encorajamento, ajudando os crentes a permanecerem firmes em sua fé. A vigilância espiritual é outra parte essencial da resposta à apostasia. Os crentes são alertados a estarem atentos aos sinais dos tempos e às armadilhas do inimigo,
mantendo-se vigilantes em oração e em comunhão com o Espírito Santo. Envolve discernir entre a verdade e o erro, resistir às tentações e permanecer fiel ao caminho estabelecido por Cristo, mesmo quando confrontados com adversidades e perseguições. A apostasia nos últimos dias é uma realidade que a Bíblia antecipa. É um lembrete para os cristãos permanecerem vigilantes, perseverantes na fé e ancorados na verdade das Escrituras. Apesar das provações e desafios, a esperança cristã está na certeza da vitória final de Cristo sobre todo o mal. Esteja firme na busca pela verdade eterna. Nossas maiores armas contra a apostasia são a perseverança na fé, o apego à verdade das Escrituras, a busca da santidade e o apoio mútuo dentro da comunidade de fé. Quando nos voltamos para Deus em oração e buscamos sua orientação e força, Ele nos capacita a resistir aos enganos do inimigo e a permanecer firmes em nossa fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Portanto, não desanime diante dos desafios da apostasia. Em vez disso, seja encorajado pela promessa de que Deus está conosco em todas as circunstâncias e que Ele é capaz de nos guardar e nos sustentar até o fim. Lembre-se sempre de que, mesmo nos momentos de fraqueza e dúvida, você não está sozinho. Sua comunidade de fé está ao seu lado, pronta para oferecer apoio, encorajamento e amor. Que possamos permanecer fiéis à verdade de Cristo, mesmo diante das adversidades, e continuar a nos esforçar para sermos luz em um mundo que tanto precisa dela. Que a graça e a paz de Deus estejam sempre conosco, fortalecendo-nos em nossa jornada de fé e guiando-nos em direção à plenitude da vida em Cristo.